Oi, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos fazer um belo criativo aqui para a rede social, um anúncio de um produto, e o produto que nós vamos anunciar será esse aqui, ó, um tênis, tá? Bom, quando nós vamos fazer um trabalho como esse, a primeira coisa que nós devemos observar é uma paleta de cores, né? Eu vou usar o modo mais tradicional, que é coletar as cores a partir do produto. E eu vou fazer isso de uma forma automática aqui no Affinity. É provável que todos vocês já conheçam essa ferramenta da Affinity, mas para aquele que não conhece, vai aprender agora. Nós vemos aqui na camada de amostras, perceba que ela já está aqui. Eu vou excluir essa camada e vou fazer de novo para vocês entenderem o processo. A gente vem aqui, ó, na setinha, e a gente vem nessa opção aqui, ó, criar paleta a partir da imagem. E eu vou aqui selecionar a imagem. E na janela que vai abrir aqui, eu vou escolher a imagem que eu vou capturar a cor, que é o tênis. E eu coloco em abrir. E perceba aqui que ele já me dá, ó, essas variações de cores. Eu posso aumentar aqui, ele me dá mais variações. Eu vou usar essa aqui de 10 e eu vou clicar em criar. Preste atenção que aqui ele coloca aqui, ó, o local onde você vai salvar, aplicativo. Ou seja, se eu escolher o aplicativo, quando eu fechar o programa e abrir de novo, essa paleta vai continuar aqui, como vocês viram que estava anteriormente, eu excluí. Mas se você vai fazer algo temporário, você pode colocar aqui, ó, documento, ou seja, essa paleta de cor vai ficar atribuída apenas a esse documento. Eu vou deixar assim mesmo, não tem problema, e vou criar. E a nossa paleta de cores vem para cá. Eu vou ocultar aqui o tênis agora e eu vou criar aqui no menu Pixel, em nova camada de preenchimento. E eu vou puxar aqui, ó, assim, fazer um degradê. Nesse degradê aqui de baixo, eu vou pegar a cor mais escura. E nesse degradê aqui de cima, eu vou pegar esse laranja mais claro. Talvez esse aqui, ó. Fazer esse degradê, tá? Aqui tá bom. Agora eu vou aqui pegar minha ferramenta de forma, quadrado, e eu vou traçar um quadrado aqui no meio. E esse quadrado eu vou pintar ele nesse tom aqui de cinza. Esse aqui mais clarinho, quase branco. E eu vou colocar ele aqui no meio. Agora eu vou trazer aqui minha guia. Deixa eu lembrar onde está minha guia. Eu vou trazer aqui meu grid, na verdade, né? Eu tenho um grid pronto aqui. Vou posicionar ele aqui. Eu não falei para vocês, mas eu estou usando um documento 1080 por 1350, tá? Caso vocês queiram fazer exatamente igual. Ou você pode fazer 1080 por 1080, 1080 por 1440. Se quiser fazer um stories também, é só adaptar, né? E por enquanto vai ficar assim. Eu vou pegar essa faixa do meio, vou trazer ela para cá. E vou trazer ela pra cá, assim. Agora eu vou posicionar o meu tênis aqui. Eu já vou criar um grupo aqui e chamar de BG, né, de background. O tênis eu vou posicionar ele mais ou menos aqui no centro, tá? Eu vou dar o Ctrl S para salvar o nosso projeto, né? Pra gente não perder caso ocorra alguma coisa, falta de energia ou algo parecido. Salvei. Eu vou ocultar aqui por enquanto o meu grid e eu já vou começar a trabalhar numa sombra para esse tênis, tá? Eu vou criar uma camada em branco, vou trazer aqui para baixo do tênis. Já vou mudar o modo de mesclagem dele para multiplicar. Vou pegar o meu pincel, né, tecla B do teclado, atalho, vou dar um clique aqui e agora eu vou pegar minha ferramenta de seleção e eu vou fazer o seguinte, com o Shift pressionado, eu vou achatar ele aqui, eu vou abrir ele mais um pouquinho aqui e eu venho aqui nessa ferramenta aqui de perspectiva, ó, e eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui tá bom. E eu acho que aqui tá bom essa sombra, tá? Com a setinha do teclado eu vou posicionar ela aqui de uma forma mais precisa, usando a tecla as setinhas do teclado. Isso aqui tá bom. É uma sombra simples, mas que resolve o nosso problema, né? Temos que ter uma sombra aqui. Talvez eu puxe ela só um pouquinho aqui, ó. Isso aqui ficou melhor. Ctrl S para salvar. Deixa eu olhar minha referência aqui, tá, gente? Que eu já fiz um projeto. Ok. Bom. Opa, eu vou pegar o tênis e a sombra, Ctrl G, vou criar o grupo, chamar de produto. Deixa eu colocar o meu grid. Talvez eu pegue esse produto e desça ele só um pouquinho, ó. Só um pouquinho aqui, assim tá bom. Qualquer coisa a gente vai alinhando tudo de novo. Eu vou agora criar um retângulo com cantos arredondados. E ele vai ficar aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui assim tá bom. 8.
Eu vou deixar em 10 redondo. Isso, 10 tá bom. E eu vou colocar ela nessa cor aqui, ó. Eu vou agora com a tecla T do teclado, né? Atalho para a fonte, para a escrita, né? Para texto, na verdade, desculpe. E vou escrever aqui a palavra mega, que vai ser mega oferta, a chamada, tá? Opa, deixa eu colocar aqui ele tudo em maiúsculo, aqui. E a fonte que eu vou usar é essa aqui, ó, Rubik. Ela é uma fonte da família do Google, tá? Ou seja, é uma fonte grátis. Basta você pesquisar aí no Google Fontes. Eu vou colocar ela bem aqui, ó, mega. E eu vou deixar ela nesse tom aqui também, tá? Eu vou fazer uma cópia aqui e vou escrever oferta. Também tudo em maiúsculo. Isso aqui tá ótimo. E aqui em oferta eu vou repetir esse degradê aqui, tá? Com o atalho de teclado G, eu vou fazer isso aqui, ó. O degradê vai ser desse vermelho, né? Desse laranja mais forte para esse aqui mais claro. Aqui tá bom. Só que eu vou fazer ele aqui assim bem na diagonal, ó. Isso aqui tá bom. E aqui no nome oferta, eu ainda vou fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui no FX da camada e eu vou criar um contorno para ele. Ou talvez um brilho interno, não sei. Talvez um 3D. Deixa eu tentar o 3D aqui, tá? Isso. Vou deixar ele bem assim, ó. Só um pouquinho. Aqui tá bom. Eu vou subir mais um pouco para ficar mais próxima do nome mega. Eu vou pegar esse retângulo, vou diminuir ele mais, o espaço dele. Isso, aqui tá ótimo. E agora eu vou criar um grupo nisso tudo aqui, tá? Seleciono todas as camadas, vou criar um grupo e vou chamar de box. E agora, quando eu encosto o mouse aqui, ó, nessa alça de transformação, perceba que o cursor do mouse muda, né? Vira duas setinhas, uma para cima, uma para baixo. Segurando a tecla Ctrl Shift, eu vou dar uma inclinadinha assim nele, ó, bem de leve, quase nada. E eu vou trazer ele para baixo do tênis. Eu vou ativar aqui meu grid e o box, eu vou subir até aqui, ó. Pronto, aqui tá bom. O meu tênis eu posso subir ele um pouquinho mais. Talvez, né? Aqui assim tá bom. Agora eu vou criar um outro box. Vou pegar aqui a minha ferramenta de retângulos ou quadrado com cantos arredondados novamente. Vou fazer um box aqui assim, ó, mais ou menos, tá? Aqui eu vou deixar em 10% também, para ficar na mesma proporção que o box de cima. Eu vou pintar ele nessa cor aqui também. Agora eu vou pegar aqui, pode ser um quadrado mesmo, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pintar nesse tom e eu vou clipar ele aqui dentro, ó. Agora com a ferramenta texto, eu vou escrever aqui, ó, desconto. Vou usar a fonte Rubik, não Black também, tá? E eu vou usar essa cor aqui. Eu vou pegar minha ferramenta de texto mais uma vez, vou escrever o número 30. Dessa vez eu vou usar esse laranja. Deixa ele aqui por enquanto. Eu vou clicar aqui, ó, com a ferramenta de texto. Eu clico aqui entre o 3 e o 0 e com a tecla Alt pressionada e com a setinha do teclado eu aproximo o 0 do 3. E assim, por enquanto, tá bom. Mais uma vez, ferramenta texto e vou colocar o caractere aqui de porcentagem. E eu vou colocar ele bem aqui assim, ó. 30 eu posso subir ele um pouquinho. E o caractere de porcentagem, posso colocar ele aqui, ó. Desconto de 30% à vista. É o exemplo que estamos usando aqui para nossa promoção fictícia desse produto, tá? E eu vou dar uma chegadinha nele aqui, ó. Isso aqui tá bom. Tá ficando legal, né? Tá ficando bonito. E eu vou criar também um grupo aqui. Ctrl G. Ficou faltando esse aqui, ó. Ctrl G. E vou colocar assim, ó. Desconto. E eu posso trazer ele pra cá. Eu posso diminuir ele um pouco, tá? E agora eu vou criar mais um box aqui. Com cantos arredondados de novo. Vou usar aqui 10% também de curvatura nas bordas. Pra gente manter a proporção igual aos outros. E mais uma vez com a ferramenta de texto eu vou escrever aqui, ó, compre agora, exclamação. Eu vou colocar ela aqui, vou colocar acima do retângulo. Eu vou pegar o meu retângulo, vou achatar ele um pouco mais. Aqui tá bom. Eu com a tecla Ctrl seleciono os dois, o texto e o retângulo, e eu alinho aqui ao centro e aqui. E eu posso dar um Ctrl G e chamar isso aqui de faixa. A faixa tá bom. Os nomes são, vocês vão colocando aqueles que vocês acharem mais adequado. Eu vou também inclinar ele um pouquinho, da mesma forma como eu fiz aqui, ó, só um pouquinho. Aqui tá ótimo. Eu cheguei aqui um pouquinho para cima, eu posso centralizar aqui. Aqui tá centralizado, muito bom. Mais uma vez, ferramenta de texto, eu vou escrever aqui assim, ó, www
www.sitedaloja.com.br e eu vou usar a fonte Poppins. Eu chamo de Poppins, vai ser médio e eu vou usar essa cor aqui. E a gente vai diminuir, obviamente, né? O número 20 tá bom. E aqui eu vou escrever aqui também, ó. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma cópia e vou escrever assim, ó, asterisco enquanto durar o estoque. Vou trazer pra cá, vou pintar aqui no mesmo tom de cinza e isso vai ficar aqui. Quando a gente tá fazendo arte para venda de produtos, a gente tem que deixar bem claro na arte as condições, tá? Porque isso aqui implica inclusive com a lei, né? Com a lei do consumidor. E aqui está bom. Agora eu vou fazer o seguinte: ferramenta texto novamente, eu vou escrever aqui assim, ó, run, espaço, traço, espaço, speed e training. Eu vou usar Poppins em black, eu vou girar aqui assim, ó, e eu vou trazer para cá e vai ficar aqui, ó. Deixa eu ativar meu grid, eu vou encaixar essa frase aqui dentro desse espaço aqui, ó, aqui e aqui. Está ótimo, bem alinhadinho. Pronto, a nossa arte está pronta. Vamos fazer apenas alguns acabamentos. Eu deixar uma coisa clara aqui para vocês, tá? Essa arte aqui não é criação minha, tá? Eu navegando pelos meus canais que eu sigo, encontrei um canal que eu sigo de um gringo, não vou lembrar agora qual canal, gente, me desculpe, se eu lembrar eu falo no próximo vídeo, que ele fez uma arte muito parecida no Photoshop. Muito parecida mesmo. Eu tô literalmente copiando o cara, né? Eu tô dando uns toques meus aqui, evidentemente. Mas, né, deixar bem claro que essa aqui não é inspiração minha. Eu vi a arte, achei bonita, achei interessante a forma como ele fez. E resolvi gravar esse vídeo para mostrar como a gente faz aqui no Affinity, tá? Agora, eu posso aqui nesse box criar uma sombra nele, né? Eu venho aqui no FX da camada, eu vou criar aqui, ó, sombra externa, e eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta deslocar e vou fazer o seguinte, ó, aqui tá bom. E a gente vai fazer isso aqui, ó, raio, né, pra gente deixar ela mais suave, ó. Aqui tá bom, posso diminuir um pouco a opacidade, aqui tá bom. Eu posso fazer o mesmo aqui nesse box, FX da camada, sombra externa, posso clicar aqui, vou puxar pra cá e vou fazer a mesma coisa, ó. Deixar ela mais suave. E eu posso fazer nesse box aqui também a mesma coisa. Aqui tá bom. Ctrl S para ir salvando. Agora eu vou aplicar algumas texturas. E esse é um dos diferenciais que eu estou trazendo, né? Na arte lá ele não aplicou textura. Eu vou aplicar umas texturas aqui que eu acho que vai ficar bem legal. Primeiro eu vou trazer essa textura aqui, ó. Essa de ondulação. E aqui é uma textura, uma imagem bem grande, né? Eu vou diminuir aqui, ó, que tá bom. Diminuir um pouco mais aqui, ó. Eu vou só esconder essa falha aqui, não é uma falha, né? Aqui tá bom. E eu vou trazer ele pra cá pra baixo, ó. Vou colocar aqui no BG. Ele vai ficar aqui, ó, em cima do BG. Na verdade, em cima só do laranja, tá? E agora eu vou aplicar um modo de mesclagem nele. Aqui o multiplicar vai ficar bom. E eu vou trazer outra textura, que é essa aqui, ó. É uma textura de granulado. Rotacionar ela assim. Vou diminuir ela mais aqui, ó. Isso aqui tá bom. E agora nessa textura, com ela ainda selecionada, eu vou dar um Ctrl I e a gente inverte ela. E eu vou também colocar um modo de mesclagem aqui, ó. O sobreposição linear tá bem bacana, tá legal. Sobreposição também tá bom. Só que eu vou usar aqui, ó, o sobreposição linear. E vou diminuir aqui um pouco a opacidade. Acho que 50 tá legal. Ctrl S para salvar. E se a gente quiser ainda, não sei se vai ficar exagerado, mas a gente pode trazer mais essa textura aqui, ó. Textura de plástico, tá? Eu vou colocar ela aqui em cima do BG. Você vê que é uma textura muito grande também, uma imagem muito grande. Vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Modo de mesclagem. Eu vou usar esse aqui, a sobreposição de cores, para puxar esse douradinho aqui, ó. E vamos diminuir muito, né? E agora a gente pode vir aqui também, ó, no opções da mesclagem. Trabalhar ela também um pouco mais aqui, ó. Isso. Se você achar que a textura do plástico tá demais, tá exagerada, você pode tirar, né? Porque ela vai ficar legal com ou sem. Aí vocês que decidem, tá? E é isso, a gente finalizou a arte desse jeito. Eu vou agora aqui, ó, Ctrl Shift E, vocês já sabem, né? A gente mescla o projeto todo. Agora eu venho aqui em mapa de tons, compressão do tom, eu vou zerar tudo e vou aumentar um pouquinho só, tá?
Eu acho que 10 tá bom. Contraste local, a gente pode aumentar só um pouquinho também. A gente pode colocar um pouquinho mais de vibratilidade, só um pouquinho, e a gente pode dar um aplicar. A gente vem aqui para salvar o projeto, a gente exportar em PNG. Deixa eu colocar um nome aqui para ele. E ficou assim o nosso projeto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Se vocês curtiram, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito, curta, comente, compartilhe com aquele seu amigo design. De repente você tem um amigo que está começando a usar o Affinity agora, compartilhe esse vídeo com ele e venha fazer parte da nossa comunidade. Aqui na bio do meu canal tem um link para o grupo do WhatsApp do Affinity. Lá tem uma galera muito bacana. Se você está procurando uma comunidade que usa o Affinity, lá a gente fala de tudo, mas o nosso foco lá é Affinity. Pode chegar junto, você vai ser bem recebido. Dá uma galera muito gente boa que ajuda bastante. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui. E fiquem todos com Deus. Forte abraço e até o próximo.